Boa tarde. Como estão todos? Vamos falar sobre a lição do silêncio. Boa tarde, Paula. Olá. Que bom, já estão avisando aí. Legal. Como estão todos? Vamos conversar sobre desenvolver o autocontrole. Eu acho que essa é a chave, mais do que a própria lição do silêncio em si. Vamos lá. Oi, Bia! Queridos, lição do silêncio é um negócio que já houve esse mesmo volume de perguntas aqui nesse site, nesse perfil antes, né? Que foi há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, não. Há 4 anos. Então, eu fazia já com os meninos pequenos, né? E aí eu fiz uma live explicando sobre isso, do que se tratava a lição do silêncio. Então, hoje até revi a minha própria live. Às vezes já tem as perguntas lá, né, que dão uns insights. Mas vamos conversar sobre isso, então. Quando o teu filho era bebê, né, pequenininho, você precisou ensinar coisas pra ele, concorda? Então, não houve um dia que ele fez assim, sei comer com garfo. E aí ele pegou com o garfo lindamente e começou a comer, né? Houve um treino, você deu com a colher antes, né? Você dava com o garfo, você pegou na mãozinha, explicando como é que fazia o movimento e deu pra ele, né? Ele também não levantou um dia do chão e começou a andar, né, com firmeza. Isso é um processo, concorda? Então, começa a engatinhar, aí ele tenta ficar em pé, nossa, ficou em pé, equilibrou, alguns segundos, cai, né? Tenta de novo, começa a andar e cai, né? Aquela coisa, né? Aquele andar bem titubeante ainda, até que ele consegue andar, né? Falar a mesma coisa. Então, se a gente olhar o processo de desenvolvimento normal de uma criança, daquelas coisas mais básicas, a gente vai ver que tudo é um processo, que tudo tem um começo, tem um treino e tem um resultado final, certo? Mas aí chega um determinado momento que a gente fala o seguinte, meu filho não para quieto, não sei o que eu faço, essa criança não fica. E aí, o que você faz para alcançar esse objetivo? Você fala, fica quieto na cadeira, você presta atenção, se concentra, né? Como se fosse uma habilidade que, de repente, abre-se a cabeça da criança e aquela habilidade ali existe de maneira completa e vigorosa, né? É o que a gente espera, mas não é o que deveríamos, né? Então, como tudo no desenvolvimento infantil, há um processo, há um treino, né? E existem coisas que eu não sei porquê. A gente acha que não precisa, né? Que aquilo já deveria vir de fábrica. Que aquilo, a criança fez 5 anos, ela já devia saber sentar e ficar quieta, né? Que, enfim, você chamou a atenção 1, 2, 3 vezes e automaticamente aquilo vira uma habilidade que a criança tem. E aí que a gente tem uma frustração muito grande, né? Não sei mais o que eu faço. Quantas vezes eu respondo aqui mães me falando disso, né? Não sei como fazer meu filho se controlar. Eu acho que ele é sanguíneo. A culpa é tudo do pobre do sanguíneo, né? Obviamente que ele tem uma predisposição ali maior, né? A ter mais impaciência, né? A não conseguir ficar muito tempo na mesma posição e tudo mais. Mas nem tudo é culpa do temperamento, né? Às vezes a culpa é nossa mesmo. A gente que não soube treinar a nossa criança, né? Ajudá-la a entender como se desenvolve esse autocontrole, tá bom? E é disso que nós vamos falar hoje, então. Então, parta desse princípio, tá bom? De que as crianças aprendem, as crianças não nascem feitas, tá bom? A gente precisa moldá-las, nós precisamos treiná-las com o que achamos que é importante que ela precisa desenvolver, ok? Então, vamos lá. A lição do silêncio, o que é? Nada mais do que um treino. Exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos ensinando, treinando essa criança, no melhor sentido da palavra possível, de que ela é capaz de se controlar. Capaz de controlar o próprio corpo, as próprias vontades, a própria voz, o tom, a quantidade de movimentos que ela faz,
Ela é a única pessoa capaz de ter esse controle, né? Por mais que eu fale, não fique chutando, não chuta a mesa, não põe para em cima da cadeira. A única pessoa capaz de executar esse movimento, de fazer ou não fazer, é a própria criança. E a gente parte daí, tá? Na lição do silêncio, de que você é capaz de controlar o seu próprio corpo. E isso envolve, né, a sua vontade, né, os seus movimentos, a sua voz e tudo mais, ok? Tudo bem até aqui? Então, aí aparece uma doida, né, nos seus stories aí, que tem uma vela acesa na frente da criança, né? Vai lá, uma velinha aqui, as crianças ali e um cronômetro rodando, né? Então, como é que dá essa dinâmica? Essa coisa da lição do silêncio, ela, aqui em casa, ela começa desde pequenininho. Então, ali, 2 anos e meio, 3 anos, a criança já faz a lição do silêncio, tá bom? Se a tua criança é mais velha, funciona igual, tá? O que você tem que ter em mente não é imediato. Não é porque você disse agora vamos fazer e a criança vai executar com perfeição, tá bom? Isso não existe. Parta daí. Tudo é treino. E o treino, ele é diário, né? Constante. Não é uma coisa que você fez uma vez e agora, maravilhoso, né? Virou uma chave na minha criança. Não é assim que funciona. Mas vamos lá, então eu vou falar referindo-me a uma criança pequena, imaginando que vocês vão começar com a criança pequena. Mas já apliquem aí a criança maior, que é parecido, tá? Qual que é a diferença? A criança pequena tem menos ainda autocontrole do que uma criança maior. Entende menos as regras do que uma criança maior. E ela ainda entende tempo diferente de uma criança grande. Então, o meu filho mais velho já entende. Se eu falar, vai descansar 15 minutos... ele já tem uma noção do que é 15 minutos. Ele consegue olhar no relógio, ver o que é 15 minutos. Agora, se eu falar pro Peter, né? 1 minuto sentado, ele não tem essa noção, né? Onde começa, onde termina 1 minuto, né? É muito abstrato para criança. Então, vou falar com a criança pequena, mas entenda que para a criança maior você já pode fazer uma adaptação, né? Exigindo um pouquinho mais, porque ela já é capaz de dar esse um pouquinho mais. Então, vamos lá. A lição do silêncio, ela começa com você falando para a sua criança exatamente isso que eu estou te dizendo no início. Arthur, Thomas, vocês... mexe a mão, abre a mão, fecha a mão. Abriu, fechou, faz um exercício. Levanta o braço, abaixa o braço. Levanta o pé, abaixa o pé. Vocês estão vendo? Tudo que a mamãe falou, se você não faz, não acontece, né? Então, vamos fazer assim, eu vou falar uma coisa e você não vai fazer, né? Levanta a mão, e ele vai manter a mão ali na mesa. Né? Levanta o pé e ele vai manter o pé no lugar. Tá vendo? Você consegue controlar o movimento que será feito ou não. Parta desse princípio. Você vai conscientizar a criança de que ela tem pleno controle sobre o próprio corpo, tá? Isso desde pequenininho. Então, você vai fazer um exercício assim e essa conversa, ó. Você que controla a sua mãozinha, você que controla a sua boca, o seu olho. Quer ver, ó? Fecha o olho, pede pra criança fechar o olho. Abre o olho. Tá vendo como você consegue controlar isso tudo, né? Então, tudo ali parte de um comando da própria criança. Se eu quero me mexer ou se eu não quero me mexer, tá bom? Então, você vai ter essa conversa, essa brincadeira, conscientizando a sua criança de que ela é capaz de controlar-se, tá bom? A voz, né? Vamos falar alto agora, né? Todo mundo começa a falar alto. Agora vamos falar bem baixinho, né? Para a criança perceber que ela consegue modular o tom da própria voz. Isso é um treino. Então, você vai fazer essa brincadeira com ela. De movimento, de voz, né? De abrir e fechar os olhos, a boca, fala ou não. Ok? Para você criar na criança essa consciência. Tá bom? Consciência de que ela é capaz de controlar grande parte do que acontece no corpo dela. Depois você vai ver a respiração, ela também é capaz de controlar. Apesar de acontecer de maneira automática, né? Ela também, a hora que você vai fazer, inspirar, expirar, ela também é capaz de fazer esse controle. Então, primeiro você vai falar isso, tá? Para que a criança perceba que ela é capaz de se controlar. Aí, você vai passar para a segunda etapa, que é agora nós vamos aprender a controlar os nossos movimentos para uma concentração. Então, você está fazendo aquilo antes da atividade, por exemplo, né? Eu sempre começo a atividade
no ano passado já não fazia mais, porque não tinha mais essa necessidade, mas agora, vindo das férias, vão voltar para a lição do silêncio, porque eles estavam muito assim, né? Gritando, correndo, então, não, vamos voltar para estruturar. Então, vamos lá. A gente vai aprender a se concentrar. O que é concentrar, né? Você vai explicar para ela. Aquele momento que você consegue, né, focar a sua força, os seus movimentos, a sua energia ali em fazer algo, né? E agora nós vamos nos concentrar acalmando. Você vai fazer um exercício de normalização dessa criança, tá? A normalização é, a criança tá agitada, ela tá pensando em 10 mil coisas, ela quer fazer o desenho, e agora ela vai parar tudo e ela vai só se acalmar, vai se normalizar, ok? Entra aí, então, o momento de estabelecer o tempo e o momento da vela. Então, vamos lá, do tempo. Se a minha criança é pequenininha, eu vou começar com segundos. Então, hoje nós vamos ficar aqui, ó, por 10 segundos. Vamos tentar? E aí você vai acender a vela. Já vou explicar da vela, mas você acendeu a vela e você vai falar, nós vamos ficar 10 segundos. Aí você vai colocar lá o cronômetro e você com a sua criança vai fazer esse exercício de concentração. Você pode fechar os olhos, respirar. Não, aí você explica para ela, não vamos mexer os pés, não vamos mexer as mãos. Se a criança é bem pequena, pode fazer sentado no chão, né? Perninha de índio, né? Segura o joelho com a mãozinha e deixa ela paradinha no joelho. Respira, inspira, 10 segundos, ok? Terminou, você vai falar, conseguimos, né? Ficamos paradinhos por 10 segundos. E aí você vai falar para ela apagar a vela, tá? A vela simboliza o quê? Primeiro, para as crianças menores, o fogo, ele tem um poder ali, né, de fascinar a criança. Então, às vezes a criança tem muita dificuldade de concentração, olhar para o fogo ajuda, porque o fogo tem um movimento, tem aquela coisa que chama a atenção da criança, e isso ajuda a criança a se concentrar, tá bom? Então, é um elemento que ajuda na concentração das crianças que são muito agitadas. E é um momento que não é da vela acesa, mas um momento de apagar a vela, do tipo, eu consegui cumprir esse tempo e agora eu vou apagar a vela. E as crianças amam apagar a vela, né? Você pode ver, as brigas dos aniversários são essas, todo mundo quer apagar a vela. Então, eles vão ter ali a velinha, que eles vão soprar no final, né? Com aquela sensação de missão cumprida, conseguir cumprir esse tempo em silêncio, tá bom? Então, é basicamente esse o movimento. Você fez ali 10 segundos com a sua criança pequenininha, né? Se sua criança é maior, vamos começar ali 30 segundos, tá bom? E aí, terminou, apagou a velinha. A criança conseguiu bater esse tempo? No próximo dia, você vai aumentar ele um pouquinho, tá? Mais ou menos, só para vocês se basearem. Tem crianças que conseguem mais, mas uma média é 1 minuto por idade. Então, se a criança tem 3 anos, você vai aumentar esse tempo até que ela consiga ficar por 3 minutos, tá? Só se a criança tem 4 anos, aumenta o tempo até que ela consiga 4 minutos, tá? Não precisa exagerar muito depois, nossa, minha criança já tem 12 anos, vai ficar... Não precisa, tá? Estabeleça um tempo ali, ok, que seja o suficiente que você acha que é pra que a sua criança já se acalmou. Mas no começo você pode ir nesse princípio, tá bom? Aumentar até quanto? Até a idade da criança em minutos, ok? Então, bem progressivo, né? Se a criança não conseguiu, então você estabeleceu ali 30 segundos hoje, vamos tentar? Deu nos 25 lá, a criança já tava assim, já tava levantando, já tava pegando o brinquedo, ela não conseguiu chegar nesse tempo, tá? Então, no dia seguinte você vai repetir, vamos tentar de novo os 30 segundos, até que ela consiga. Depois que ela conseguiu, que você vai aumentar em segundos, 40 segundos, 50, 1 minuto, e aí você vai aumentando bem progressivamente, cada vez que a criança bater aquele tempo que você programou, tá bom? Comece com a tua expectativa lá embaixo, ok? É um treino, por isso que a gente faz todos os dias, idealmente, ok? Porque a criança, agora eu preciso me acalmar, agora eu vou me normalizar, ok? E aí a criança vai entender que aquele tempo é o tempo que ela tem de ficar quietinha, de fechar os olhos, de não se mexer, não levantar, não conversar, ok? Ficar tranquila. Você está ajudando ela a treinar, ok? Isso, 6 minutos nos 6 anos. Mas se ela não... A Anice está perguntando, 6 anos, 6 minutos. Sim, mas
progressivo. Não é porque ela tem 6 anos que ela já é capaz de ficar 6 minutos. Se ela nunca fez essa lição antes, ela não é. Você precisa ensiná-la. Então, você vai começar ali com 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e vai aumentando progressivamente até os 6 minutos, tá bom? Isso pode levar até meses para acontecer. O importante é que você faça esse treino diariamente e aumentando gradativamente conforme a criança vai atingindo o tempo que você estabeleceu, ok? A criança, ela aprende pelo treino, mas ela aprende pelo exemplo, ok? A sua criança tá ali, você já estabeleceu. Vamos lá, senta ali no chão, tá? Vamos fazer a perninha de índio, segura o joelho, segura as mãos uma com a outra. Fala pro seu pezinho, vai ficar quietinho agora, não vamos mexer o pezinho, tá bom? Mão, agora você vai ficar quietinha aqui, boquinha, ó, fechadinha. As crianças bem pequenininhas, tá bom? Para as crianças maiores você já adapta, né? Vamos ficar sem mexer os pés, sem mexer as mãos, tá bom? E aí, para que ela entenda, o que ela mais mexe é o pé, são as mãos, é falar. Então, você vai usar pelo menos esses 3, pés, mãos e boca, sem mexer, falando para a criança. Por 30 segundos. E quando a gente terminar, a gente vai poder apagar a vela. Combinado? Combinado. E aí você põe lá seu cronômetro e larga o teu celular. Você vai dar o exemplo. A criança vai começar a se mexer, tá? E ela vai olhar pra você e você vai estar lá, concentrada, de olhos fechados, respirando fundo, mostrando pra ela como se respira, ok? Ela levantou, ela falou, ela se mexeu, você só faz um movimento assim, ó, pra ela esperar, volta pra sua mão pro lugar e continue concentrada, ok? A hora que der o momento, você vai olhar pra ela e falar assim, terminamos o tempo, e deixa ela apagar a vela, ok? Mesmo se ela não tiver conseguido, você não vai dar bronca, não vai brigar, você tá se mexendo, senta que não acabou o tempo, não precisa, você vai chamar a atenção dela nesse momento pelo modelo, pelo exemplo, ok? E aí ela vai ver você fazer e ela vai entender como é que se faz aquilo, diariamente, com calma, tá bom? O máximo que você pode fazer, tá vendo que tá super, ó, quietinho e volta pro lugar, ou não acabou ainda e volta pro lugar. Não fale, não dê bronca, não levante, pega a criança e bota no lugar. Por isso que a gente começa com um tempo pequeno e por isso que a gente vai aumentando de pouquinho, tá bom? Porque não é o tempo da sua criança levantar, sair correndo, subir em cima do... Entende? É pra ter calma e paciência. Se ela estiver muito agitada, você pode sentar de perna de índio com a sua criança também. Pega na mãozinha dela, fala assim, a gente vai segurar a mãozinha aqui por 10 segundos. Terminou, sopra a velhinha, ok? Você tá ensinando a tua criança a se automoderar, né? A vontade dela é o quê? Sair correndo, subir no sofá e pular. Mas ela está aprendendo que agora ela precisa se controlar, se concentrar, se moderar, suprimir uma vontade que ela tem. Gente, adulto que não sabe fazer isso, né? Não consegue fazer as coisas porque não consegue superar uma vontade. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Perceba como isso é uma coisa, né, evolutiva. Então, sim, você consegue deixar de fazer isso, tá bom? Pode deixar a criança ver o cronômetro. Se você tiver uma ampulheta, é muito legal, tá? Porque a criança pequena, especialmente, ela tem dificuldade de calcular o tempo, tá bom? Então, se você tem uma ampulhetinha ali, ó, de 30 segundos caindo, né, de 1 minutinho, aí você usa, porque ver caindo a areia ali é muito concreto, a criança tá vendo se falta muito, se falta pouco, se já tá no finalzinho, ok? Isso ajuda a criança a perceber, ter noção do tempo, ok? Tem vários modelos de aguinha, não sei o que, você pode escolher qual você quiser, e aí se for de 30 segundos, aí quando for de 1 minuto, você fala, agora a gente vai fazer, a ampulheta vai cair, mamãe vai virar, quando ela terminar de novo, a gente vai apagar a vela, 1 minutinho, tá bom? Aí você vai adaptando o recurso que você tem. Se não, o cronômetro do celular serve, e aí você fica de olho e fala, mamãe vai te avisar quando for a hora, tá? Basicamente, é isso. Dá certo logo de cara, Sabrina? Não dá. Não dá.
Você tá no processo de ensinar. É como você falar, vem andando até aqui. A criança vai cair. A criança vai cair de novo. No outro dia ela vai cair de novo até que ela vai conseguir, né? E daqui 2, 3 dias ela tá correndo aí e você tá atrás dela. Então, é um processo, ok? Não desista porque não tá dando certo no início. É assim mesmo e é assim com todas as crianças, ok? A tua criança, ela não é a mais agitada do mundo. Pode acreditar. Às vezes a gente tem essa tendência, né? O meu é mais bagunceiro, o meu é mais agitado. Não rotule a tua criança, ela precisa de treino, ela precisa aprender o que lhe falta. Se lhe falta concentração, lhe falta calma, né? Lhe falta moderação, você precisa ensiná-la, ok? Não brigar porque não tem, precisa tirar isso da criança, conseguir trabalhar isso com ela, ok? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui que falta eu dizer. Vocês vão notar depois que além do momento da atividade, além do momento da lição do silêncio, há uma tendência da tua criança aplicar isso em outros momentos. Você vai ver que na hora da refeição ela vai ficar mais tranquila, né? Na hora do culto, né, da igreja, né? Vai ser uma criança que vai conseguir ficar mais tempo ali sentada, sem ficar muito agitada, sem precisar levantar, sem precisar ir no banheiro, né? Os jovens hoje não conseguem, né? Precisam ir beber água durante o culto 10 vezes, né? Essa coisa da moderação, não consegue. Então, você vai ver que a lição do silêncio, ela vai ter efeitos em outros momentos da vida. Justamente porque você não está treinando a criança a ficar quieta na hora da atividade. Você está ensinando ela a ter autocontrole e autorregulação, tá bom? Fora a lição do silêncio, atividades de normalização ajudam, tá? Então aqui, por exemplo, agora a gente faz a lição do silêncio, mas ainda quando a gente não estava fazendo mais, porque eu já achava que não estava necessário, eu começo as atividades, antes da atividade da lição, do papel, que eu vou explicar uma lição, com um jogo. Jogo do quê? Jogo de sentar e mexer com as mãos, entendeu? De separar as bolinhas, vamos colocar as bolinhas amarelas num pote, azul no outro, né? Hoje eles estavam fazendo esse exercício aqui, né? De passar de um pro outro. Exige concentração, né? Exige calma. Esse aqui é bem legal, ele chama Eureka. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas ele vem um desafio e pra você cumprir o desafio, você tem que deixar as bolinhas iguais, né? Esse é só um exemplo, gente, pode ser com qualquer coisa, tá? Mas aí a criança tem que passar sem colocar a mão, sem deixar a bolinha cair. Olha o nível de concentração que exige, né? Então, às vezes são recursos que a gente tem mesmo na nossa casa, sabe? Bota lá num pote, um prato, feijão preto com milho misturado, 2 potes, e a criança vai separar o feijão do milho. Olha a atividade das crianças pequenas, excelente, né? Você tá dando tempo ali, ela vai ficar uns 3, 4 minutos ali fazendo essa atividade de normalização. Atividades do dia a dia, de passar líquido de um copo para o outro. As crianças pequenas amam, né? Se você tiver uma conta-gotas daqueles grandes, né? Você pode usar também, tira daqui, passa para cá. Tudo isso são atividades de normalização, que ajudam a criança a ter mais autocontrole, a se controlar, a ficar quieto ali um tempo, focado em uma atividade, tá bom? Então, além da lição do silêncio, você pode incluir atividades desse tipo. Fechar botão, né? Separar coisas, isso ajuda muito. Se você procurar atividades de vida prática na internet, joga no Google, Montessori atividades de vida prática. Vai aparecer centenas de opções aí de coisas que a gente tem na nossa casa, que a gente pode adaptar uma lição ali, né, uma atividade que vai desenvolver a inteligência da criança, né, vai desenvolver a coordenação e que vai ajudá-la nesse treino de regulação e autocontrole, tá bom? Então não desistam, né, controlar a respiração ajuda muito também, e é isso. Dúvidas sobre lição do silêncio ou sobre essa questão da normalização e desenvolver o autocontrole, podem mandar, tá bom? Deixa eu abrir aqui para ver se já tem alguma. Nenhuma sobre a lição do silêncio. Sobre os materiais, ó, depois a gente conversa, eu vou postar nas histórias de novo, tá bom? Queridos, fácil? É fácil. Não é fácil no dia a dia, até que começa a ser, tá?
Não fique desesperado. Lembra que o teu exemplo é tão forte ou mais forte que a tua bronca. Se controle. Não grite com a criança. Não dê bronca na criança durante a lição do silêncio. É um tempo pequeno, tá bom? E isso vai ajudá-la, tá? Vê que você tá ali dando modelo. O que ajuda com as crianças piquititicas também é você demarcar o local. Às vezes ela tem um cobertorzinho, alguma coisa que ela gosta, você faz lá um quadradinho, eu fazia isso com o Arthur, né? Dobrava um quadradinho do cobertor dele e marcava o lugar. Essa coisa de marcar o lugar ajuda a criança a se concentrar também. Tipo, eu tô aqui e vou ficar aqui em cima do meu cobertorzinho por esses 30 segundos, sabe? Não fica meio solto, parece que dá uma delimitada, isso ajuda. É meio psicológico, mas ajuda também, tá bom? Então, com qual idade pode começar? Desde os mais pequenininhos. Gente, eu não sei se vocês têm o costume na casa de vocês, mas aqui, por exemplo, nós oramos antes da refeição. Então, não se come antes de se agradecer. E aí, o Peter, por exemplo, desde 1 aninho e pouco, né, a gente ensina, tem que dar, não, ele já vai pegando, ele quer pegar com a mão, já enfiar na boca, né, e não pode, dá a mãozinha, aí ele fecha o olho, olha, fecha, olha, né, ele tá entendendo quanto tempo funciona, como é que funciona isso, e que agora ele vai ter que aguentar ali 15 segundos que seja de um agradecimento, de uma oração, para poder comer. Tá vendo como isso começa já no nosso dia a dia, né? E aí, então, nos 2 aninhos ali, você já pode começar a fazer a lição do silêncio. Começando com poucos segundos e vai aumentando gradativamente. Obviamente que se você tem uma criança de 2 anos, você vai pôr uma vela acesa, você não vai ficar com o olho fechado fingindo que nada tá acontecendo, tá bom? Tem que ficar atento para a criança não se machucar, obviamente, tá? Mas é isso, dê o seu modelo, dê o seu exemplo. Vai chamar atenção, no máximo fazer, ó, um movimento de silêncio para que ela lembre que ela... é preciso ficar em silêncio, tá bom? É isso, todos os dias, de preferência todos os dias, tá bom? Lembre-se que é gradativo, que não vai acontecer um milagre na tua casa, né, de um dia pro outro, né? Você não vai ter uma criança que sobe as paredes num dia, 2 dias depois que a criança que tá lendo o dicionário por horas. Não existe isso. Treino, tá? Por pouquinho todo dia. Bateu o tempo estabelecido, você aumenta alguns segundos para o próximo dia. E assim você vai. Você vai ver que daqui a um pouco você vai estar, nossa, ficamos 1 minuto, ficamos 2 minutos, né? Toda feliz, porque dá certo, a criança vai aprendendo. Tudo que a gente ensina, a criança aprende, tá bom? Tenha isso em mente, né? Se ela não tá conseguindo ainda, porque a gente não tá ensinando direito. Então, se ela tá muito agitada, a gente precisa ensiná-la a se acalmar, se normalizar, tá bom? Vai fazer todos os dias. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Podem mandar, tá bom? Deixa eu ver. Crianças com idade diferente, você coloca o mesmo tempo? Então, né? Você precisa... Se for muito diferença a idade, então, por exemplo, quando era Arthur e Thomas, eles tinham 2 anos de diferença. Que já era um tanto, mas não era muito, né? Então, eu fazia regulando pelo menor, tá? Porque como é que eu vou liberar um e o outro mantém com a outra criança que já apagou a vela? Não dá certo isso, tá? Então, regule pelo tempo da criança menor. Se for muita diferença, aí tente fazer em momentos diferentes, tá? Então, eu tenho um menino de 2 aninhos e tenho uma criança de 7, 8 anos. Então, senta ali só com o teu de 2, né? E faz com ele. E aí depois você faz com o de 7 em outro momento, tá bom? Aí você vai conseguir explorar mais a capacidade da criança, sem atrapalhar um ao outro, sabe? Exigir de mais de um ou de menos de outro, ok? Meu filho tem 3 anos, tá muito agressivo, não para, é muito estresse. O que posso fazer? Olha, isso já vai ajudar. Comece fazendo a lição do silêncio. Já você vai sentir uma melhora. Criança muito agitada, né? Por quê? A agressividade, a lição do silêncio vai ajudar. Porque o autocontrole, ele não é só para movimentos, né? Só para seu grito ou seu falo baixo.
ele envolve todo o nosso corpo, né? Inclusive os nossos sentimentos, né? Se eu fico muito agressiva é porque eu não estou conseguindo controlar algo que me frustre, né? Então ele se sente frustrado com alguma coisa e ele fica agressivo e ele quer reagir, né? Então quando você aprende, você ensina a criança esse autocontrole, ele vai atingir áreas que às vezes você nem estava esperando, tá? Que é, por exemplo, do sentimento, da agressividade, né? Aprender a respirar antes de ter uma reação, né? Então, e isso você pode ir conversando também com ele durante o dia. Olha, quando a gente ficar muito bravo e a gente quiser fazer uma coisa, a gente vai parar, respirar, fechar o olho para tentar se normalizar antes de ter uma, né, uma explosão. Então, vocês vão perceber, isso acaba entrando em diversos aspectos da vida da criança. Esse autocontrole, tá bom? Que começa muito palpável ali, em não mexer o meu pé, não mexer minha mão, né? Até outras áreas como essa que você citou. Sabrina, meu filho melhorou muito a agitação com rotina, TV com tempo estipulado e menos açúcar. A lição do silêncio vai ajudar ainda mais, com certeza. Tudo que é excesso de estímulo atrapalha, né? E assim, e excesso de telas, excesso de coisas, o açúcar mesmo também. Então, isso sempre a gente tem que ter essa noção, né? O que pode estar prejudicando a minha criança nessa concentração e tentar minimizar isso. E ensiná-la o controle, a lição do silêncio, tá bom? Deixa eu ver. Quadro de rotina funciona muito, meus filhos melhoraram bem. Montamos juntos imagens, peguei na internet. Isso é ótimo, Michele. Deixa eu ver. Como faz para conseguir que o de 2 anos fique parado em silêncio? Com treino. Do mesmo jeito que você conseguiu fazer com que ele ande, do mesmo jeito que você conseguiu fazer com que ele acerte o garfo na boca, treinando. Começa com 10 segundos, conseguiu 15 segundos, 20 segundos. E assim você vai devagarzinho, tá bom? Se você perdeu o começo da live, volta lá que eu vou deixar gravada, tá bom? Que eu falei bem nesse comecinho aí, sobre como conseguir isso com as crianças piquitiquinhas. Mona Lisa, cheguei agora, que lição é essa? Vou deixar a live gravada, volta lá e assiste no comecinho, tá bom? Deixa eu ver. Eu falo pro de 3 e ele fala não quero respirar. Aí tá uma coisa que ele quer e não consegue, olha só. Respirar e continua. Ai, gente, essas crianças são muito engraçadas. Deixa eu ver. Cheguei agora, muito bom. Bom para os filhos e para os pais também. Eu sinto essa diferença em mim, você acredita? Porque eu tô nessa coisa, né? A gente tá nessa celular o tempo todo e não sei o que, e fala um milhão de coisas pra fazer. A hora da lição do silêncio é a hora que eu aproveito pra me acalmar também, né? Por que não? É bom. Deixa eu ver. Acho que aqui já vi todos os comentários. Deixa eu virar pra cá. Já vou começar amanhã com o meu de 8. Isso mesmo, gente. É aquela coisa que não tem muito o que ficar pensando, planejando, não, né? Começa de uma vez, bota um tempo que a criança vai conseguir atingir, tá? Não faça super longo, porque vai ser frustrante se ela não conseguir, tá? Então, se a criança consegue, esse que é o negócio. Mais do que o tempo maior é a criança conseguir. Então, é mais jogo eu conseguir 30 segundos do tempo estimulado, marquei 30 e consegui os 30, do que eu marcar 1 minuto e conseguir 50, por exemplo, tá? Ah, mas nos 50 ela ficou mais tempo, mas ela não bateu o tempo, tá? Então, é mais interessante a criança perceber, conseguir cumprir o tempo programado em silêncio, do que você esticar o tempo, ela quase conseguir, entende? Percebe essa coisa, essa frustração que geraria 10 segundos a mais ou menos ali, do que conseguir. É a criança estar ali concentrada e a mãe falar, conseguimos, pode apagar a vela. Isso dá uma sensação de que é capaz, eu sou capaz de fazer isso por esse tempo, entende? Isso é muito importante para a criança, saber que ela consegue fazer. Então, começa com um tempinho pequenininho, vai aumentando de 10 em 10 segundos, tá bom?
por dia, todo dia um pouquinho, você vai sentindo essa criança conseguindo se normalizar por mais tempo. Ok? Lição do silêncio. Só faz antes da aula ou pode fazer durante o dia todo, mais vezes no dia? Eu faço uma vez no dia só. Eu acho que mais do que isso não precisa. Eu acho que é o suficiente. Mas se você sentir essa necessidade, geralmente uma criança muito agitada, alguma coisa assim, antes de dormir, sabe? Então a gente vai fazer a rotina de dormir, por exemplo. Sabe? Dorme à tarde ou à noite mesmo. Sabe? Vamos fazer, quando apagar a vela, a mamãe vai ler a história num tom bem baixinho, a gente vai pra cama, por exemplo. Pode sim. Se você achar que vai encaixar em outros momentos do teu dia, aproveita, tá bom? Gente, outra coisa. Se a tua criança é muito agitada, tá? Aí você faz o quê? Você vai botar ela sentada pra fazer a lição do silêncio e a atividade no momento do dia que ela tem mais energia. Então imagina que de manhã aquela criança acorda 100% a bateria, né? E ela quer pular, subir, correr. E aí você quer o quê? Que ela sente, que ela faça a lição do silêncio, que ela faça a lição. Considere isso, tá? Essa coisa que já tá ali dentro da criança. Obviamente ela vai conseguir aumentar o seu autocontrole, mas se ela tiver uma fera menor, vai ser mais fácil para ela também. Então, vamos lá, vamos correr na rua, pega a bicicleta, vai no parquinho, 15 minutos ali, só para gastar essa energia e a gente volta para fazer a atividade. E aí você volta, faz a lição do silêncio e vai pra atividade, tá? A chance de você ter sucesso ainda é maior, ok? Deixa eu ver. Hoje você já faz quanto tempo com seus meninos? Cheguei agora, não sei se já falou. Eles já sabem o que é. Eles já fizemos por anos seguidos, todos os dias, tá bom? Exceto as férias ali. Mas era tempo de atividade, a gente fazia lição do silêncio antes, sempre. Desde que o Arthur tinha 3 aninhos, tá bom? Um pouquinho antes até. Então hoje o Arthur tem 8. Ele fez por alguns anos. Então ele já tem isso desenvolvido. Mas voltamos das férias agora bem agitados. Então ontem eu coloquei 3 minutos, né? Lembrando que é pro de 8 e pro de 6. Coloquei 3 minutos, eles mataram fácil. E hoje nós fizemos 4. Então, e no 4 o Thomas já tava mais assim, querendo pegar o apontador. Eu fiz isso que eu falei pra vocês, né? Tipo, ó, não acabou ainda. Volta e se concentrou, tranquilo. Mas é mais ou menos isso. Já 5 minutinhos ali, gente, já é um tempo. Imagina você 5 minutos parado, sem mexer no seu celular, sem olhar pra sua televisão, sem dar bronca em ninguém. Já é bastante tempo, né? Então, para as crianças maiores, tá mais que suficiente, tá bom? Deixa eu ver. Quem chegou agora, gente, eu vou salvar a live, você volta a assistir desde o começo, tá? Como o Peter tava dormindo e eu não sabia se ele ia acordar, então eu já dei todas as informações seguidinhas logo do começo, depois só tira dúvidas, tá bom? Você aborda as crianças quando um atrapalha o outro? Gente, não é para um atrapalhar o outro, então deixa um de um lado, outro de frente, tá bom? E como eu falei, se você não vai chamar atenção, você vai no máximo fazer um movimento que lembre a criança que ela precisa ficar em silêncio, tá? Ou de silêncio, ou de espera. E, enfim, se a criança não conseguir, ela tá falando, tá se movimentando, espera o tempo. Porque se a sua criança não tá conseguindo, você deixou um tempo pequeno. Então, espera os 30 segundos terminar e aí você fala, acabou o tempo, vamos apagar a vela. Não precisa dar sermão, não precisa nada. Fala assim, olha, hoje a gente não foi até o final, mas amanhã vamos tentar de novo, tá bom? No máximo, pra incentivá-la que ela vai conseguir. Uma hora vai dar certo, tá bom? E é isso. Não é pra ser mais um momento de estresse, é pra ser um momento que a criança vai se desenvolver. É esse o nosso objetivo, tá bom? É isso, gente. É muito fácil fazer as crianças adaptarem a isso. Não é difícil. É que a gente desiste logo, né? O que é uma adaptação difícil? Nossa, 1 mês tentando e não conseguiu. Isso pra mim é uma adaptação difícil. Você vai ver que em 1 semana a sua criança já entendeu como é que funciona e ela vai conseguir. E essa coisa da vela, essa coisa de conseguir bater o tempo, é um estímulo. A criança gosta. Vocês vão ver, gente. Por isso que a vela é interessante, porque ela dá essa coisa do tipo, eu vou chegar num objetivo e vou apagar a vela no final, e aí terminou. E essa coisa da vela as crianças gostam de soprar, enfim. É um estímulo e ajuda bastante. Então, usem.
tá bom? Deixa eu ver. Desisti no primeiro dia, Thaís. Aí não deu certo. Tem que persistir, tá bom? Começa com um tempo curtinho. Tua criança tá muito difícil de se concentrar. Começa com 15 segundos, tá bom? Sério, 15 segundos. Vamos ficar quietinho por 15 segundos, com o olhinho fechado, tá bom? E aí, ela vai conseguir. 15 segundos é tranquilo. E aí você fala, acabou, conseguimos. E aí, fala pra ela apagar a velhinha. No outro dia, faz de novo 15, daí no outro você aumenta pra 20 e por aí você vai. Bem homeopático, tá bom? Bem tranquilo. Se não bater o tempo, você mesmo apaga a vela? Não, a criança apaga a vela, não é pra ser uma punição, tá bom? A vela é aquela coisa do... Chegamos no final, agora vamos apagar a vela. Pode deixar a criança apagar, não tem problema. Né? No máximo, vai falar pra ela, olha, vamos tentar amanhã de novo, fica mais quietinho, né? Ou antes de começar no dia seguinte, você fala, olha... Vamos tentar nos concentrar mais. Ontem a gente não conseguiu muito, hoje a gente vai tentar um pouquinho mais. Então, fala pra mãozinha ficar quietinha. Pezinho quietinha, boquinha fechada, tá bom? Combinado? 20 segundos. E deixa a criança apagar, não tem problema, tá bom? Não é uma coisa do tipo, conseguiu, vai, não conseguiu, não vai. Não é um cabo de guerra. É um treino de autocontrole, ok? Vou tentar até dar certo. É isso mesmo, Thaís, porque é o... ensino, é o desenvolvimento do autocontrole, gente. Todo mundo precisa. Se você começa a trabalhar isso desde criança, olha como você vai facilitar a vida dessa criança depois, né? Como adolescente, como adulto, né? Isso é uma coisa construída dentro dela, né? Essa coisa de conseguir se controlar, conseguir respirar, conseguir ficar um tempo concentrado, tá bom? Dá pra fazer na creche? Quanto mais crianças, mais difícil, porque tem essa coisa de um atrapalhar o outro, mas dá. Já vi muitas professoras relatando que ajudou muito em sala de aula fazer essa coisa dos segundos de silêncio, ajuda sim. Dá pra fazer. Aí mais atenção ainda com essa coisa da vela, se você for usar, né? Aí, olha, num grupo de crianças, uma dica que eu vou te dar é usar a vela, né? Deixa ali na sua frente ou num ambiente controlado, né? Com as crianças um pouco mais afastadas. E aí você diga então que você vai, no final, quando acabar o tempo, falar o nome de uma criança para apagar a vela. E aí você faz um esqueminha ali de rodízio. Cada dia uma apaga. Pode ser, se elas têm a carteirinha delas, né, sentadinhas, pode deixá-las sentadas nas cadeiras, né? E a vela fica na tua mesa. E aí você chama essa criança pra ir lá apagar a velinha, tá bom? Pode ser também, sabe? Deitar a cabecinha assim, descansar, respirar, dá pra fazer, tá bom? Só ter essas adaptações que você vai precisar aí dentro do seu ambiente. É isso, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa eu já respondi, mas eu achei muito boa. Não quero respirar, muito bom. Deixa eu ver. Essas todas eu já respondi. Sim, quanto mais você fizer, mais você vai desenvolver, tá bom? Como tudo na nossa vida, né? Se eu quero aprender o idioma, se eu ouço aquele idioma, se eu tento falar naquele idioma todos os dias, a minha chance de ter sucesso naquilo é muito maior do que se eu só escuto durante aqueles 50 minutos da aula, que é uma vez na semana. Você concorda? Tudo que a gente faz todo dia, a gente desenvolve melhor. Ok? É isso, gente. Acho que já respondi todas. Perguntas últimas que chegaram, já respondi também um pouco antes, então vou compartilhar a live e vocês revejam aí, se vocês precisarem, anotem, tá? Lembra de que você tem que dar o exemplo, né? Você vai explicar primeiro para a criança que ela tem que se concentrar, que ela é capaz de controlar o próprio corpo. Falar para o corpo que ela vai ficar quietinha agora por 30 segundos. Estabeleça um tempo pequeno. Se você puder mostrar o tempo para ela melhor, com uma ampulheta, isso ajuda muito, tá? Começa devagarzinho e vai aumentando de pouquinho, ok? Queridos, espero que ajude. Sucesso por aí. Depois vocês me contem aqui no post. Fiz? Tá dando certo? Não tá dando certo? De repente tem alguma dica que eu lembre que eu posso te dar? Tá bom? Então eu vou compartilhar a live e depois vocês voltam para me contar, ok? Um beijo pra vocês. Até mais.